Meus amigos, amigas, voltamos com mais mensagens da Bíblia, falando sobre as mulheres da Bíblia. Eu vou compartilhar com vocês aqui no livro de Gênesis. É uma passagem muito interessante que é sobre a mulher de Noé. Eu nunca ouvi falar uma pregação falando sobre a mulher de Noé. Mas, como nós estamos falando sobre as mulheres da Bíblia, então eu estou procurando meditar um pouco sobre as mulheres do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Como nós já falamos de Eva no Antigo Testamento, então nós vamos falar sobre a próxima mulher perto aqui de Eva, que nós falamos no vídeo anterior, é a mulher de Noé. Então, eu achei muito interessante aqui, eu comecei a estudar aqui sobre a mulher de Noé, apesar que não deixa muito aberto aqui falando sobre ela. Mas, meditando aqui, estudando aqui, vai falar bastante assim sobre a mulher de Noé. Então, eu separei aqui, em Gênesis 6, capítulo 6, do 17 ao 22, e Gênesis 7, do 7 também. Então é um estudo que, no caso, para que você venha entender melhor, é muito importante. Se você quiser aprender mais e mais, você está lendo aqui sobre Deus. Ele escolheu Noé e chamou Noé para construir a arca. É aqui que começa a participação da mulher de Noé. Então, no momento que Noé começou a construir a arca, quando estavam dentro da arca e quando saíram da arca. Então, é toda essa passagem aqui, só que eu não vou estar lendo para que não fique muito extenso o vídeo. Então, eu vou estar aqui comentando. Olha, primeiro, aqui, olha. Então, Deus, ele escolheu Noé e ele disse aqui, ó. Então, Deus, ele viu que a corrupção estava muito grande no mundo e ele resolveu que destruir a humanidade, mandando o dilúvio, as águas muito fortes. E deu aqui no capítulo 6 de Gênesis e no versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, começa aqui. Então, aqui, Deus, ele chamou Noé. Ele teve um chamado na vida de Noé para que Noé construísse a arca. E olha aqui, ó. A mulher de Noé, observações que eu fiz aqui. Primeiro, ela acreditou no chamado de Noé, sabia que Noé estava obedecendo a Deus e o apoiou. Quando Noé contou tudo o que Deus ia fazer, a sua mulher não duvidou, mas creu. Entrou na arca com seu esposo e durante o dilúvio permaneceu apoiando seu marido. Parou o dilúvio, a mesma atitude, saiu da arca. Quando Noé disse que era hora de sair, assim fez. Sabe, uma observação aqui me chamou muito a atenção. Que nós, mulheres, nós falamos muito. Nós somos de falar. Só que aqui não mostra que ela ficou, sabe, no ouvido de Noé, falando para Noé. Ao contrário, a mulher de Noé apoiou o chamado do seu marido. Então, o importante para você, apoie o chamado que Deus deu para o seu marido. Sempre esteja com ele, sempre una sua fé com ele em oração, em jejum, ore pelo seu marido, interceda pelo chamado que Deus tem na vida dele. Então, aqui, a mulher de Noé, ela foi muito sensível à voz de Deus também. Apesar que Deus não falou diretamente com a esposa de Noé, falou com Noé. Mas ela teve essa sensibilidade de, através de Noé, o seu marido, ela ouvir também a voz de Deus. Então, que nós venhamos também ter essa sensibilidade de apoiar o nosso esposo, apoiar o nosso cônjuge. Então aqui ela teve essa sensibilidade, então ela não ficou falando no ouvido de Noé, será que isso é verdade, Noé? Como pode isso acontecer? Imagina, então a Bíblia não mostrou isso. Então por quê? Tem outros casos aqui que a Bíblia mostra que a mulher falava, que dá muitos exemplos, mas aqui ela permaneceu calada, a mulher de Noé. Ela apoiou o chamado do seu marido.
E ela acreditou que aquilo que Deus falou para Noé ia acontecer, ou seja, ela acreditou no chamado do marido dela, ela cria que Noé era um homem de Deus, porque ela via realmente os frutos de Noé. E os frutos de Noé cobriu toda a sua casa, tanto que sua esposa creu nele, seus filhos também acreditaram no chamado de Noé e as mulheres de seus filhos também. Então isso é muito importante. Então isso é uma qualidade muito importante que a esposa de Noé deixou para nós apoiarmos o chamado do nosso marido, o chamado do nosso cônjuge. Abençoamos o nosso cônjuge também. Não somente ela apoiou o chamado dele, mas ela estava em união com ele, ela estava em comunhão com ele. Não estava o quê? Dividida. A palavra de Deus diz que a casa dividida não permanecerá. Então esteja em comunhão na sua casa com o seu marido. Estou falando isso para nós mulheres, compartilhando com vocês essa mensagem para as mulheres. Então esteja em comunhão com o seu marido. Se você estiver em brigas, contendas com ele, como que vocês vão andar juntos? Não tem como não. Então aqui, então ela permaneceu calada quando entrou na arca, aqui em Gênesis capítulo 4, melhor dizendo, no Gênesis 7, Gênesis 7 é o versículo 7. E entrou Noé e seus filhos e a sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Ou seja, ela entrou, ela foi junto com o seu marido, ela estava apoiando o seu marido. Onde o seu marido ia, ela também ia junto. Isso mostrava o quê? Uma reverência ao seu marido, ou seja, não que ele era o mandão de tudo, não, mas ela tinha sensibilidade de saber que Deus tinha falado com seu marido e era verdade. E ela disse, não, vamos obedecer. Porque antes de ela ter essa comunhão com o seu marido, ela tinha comunhão com Deus. E ela queria não somente agradar o seu marido, mas também queria, primeiramente, uma qualidade muito importante para nós mulheres, agradarmos a Deus. Porque quando você agrada a Deus, jamais Ele vai fazer você entrar em contenda com o seu próximo. Ou, aqui no caso, com o seu marido. E se isso acontecer, Deus ele vai estar preparando o coração do seu marido. Ele vai estar trabalhando. Por quê? Porque você está obedecendo a voz dele, a voz de Deus. Então aqui eles entraram na arca, Noé e toda a sua família. A esposa de Noé não atrapalhou os planos de Deus, nem a atenção de Noé em ouvir a voz de Deus. Que muitas vezes, se nós ficarmos ali falando muito ali com o nosso marido, ali falando demais, falando aquilo que não deve, palavras negativas, vai atrapalhar a comunhão dele com Deus. Então que nós não venhamos fazer isso, que nós venhamos sermos mulheres que venhamos o quê? Santificar o nosso lar, santificar o nosso casamento e manter, fortalecer mais e mais aquela união que o nosso marido tem com Deus, que a sua família tem com Deus. Então aqui a esposa de Noé, ela nos deu um grande exemplo, ela deu esse exemplo permanecendo em silêncio, calada. E as atitudes, ela estava calada, mas suas atitudes em obedecer a voz de Deus através de Noé, falou muito mais e nos traz esse exemplo. Então não atrapalhou os planos de Deus, nem a atenção de Noé em ouvir a voz de Deus. Poderia ter feito muitas perguntas a Noé antes de entrar na arca. Antes de entrar na arca e na arca. Ou seja, ela podia ficar falando, e agora, Noé? A hora que a arca parou, lá no monte Ararat, a mulher devia falar, e agora, Noé, o que a gente vai fazer? A gente vai sair dessa arca, tanto tempo que a gente está aqui, e agora? O que vai ser? Nós vamos ficar aqui, o que vai acontecer? Não falou nada, a Bíblia não declara que ela falou, ou seja, ela permaneceu ali firme, firme no chamado do seu marido, ali junto. Então ela foi uma mulher que nos deu um ótimo exemplo. Vamos obedecer, vamos pegar este exemplo, os exemplos bons. Estamos aprendendo
com isso, vamos aprender com os exemplos bons. Então ela poderia falar quando entrou na arca, mas ela não falou nada. Ela poderia falar, quanto tempo vamos ficar aqui até envelhecer? Seu coração também estava voltado a obedecer a Deus. Por isso que ela não fez aquilo que ia contrariar o seu marido. Ou seja, ela obedeceu a Deus ali, obedecendo também o chamado do seu marido. Ela estava ali junto com o seu marido também. E não era só a sua mulher que o apoiava, mas também seus filhos, e as mulheres dos seus filhos criam que Noé era um homem de Deus e estavam dispostos a obedecer a Deus juntamente com Noé. E a bênção do Senhor estava sobre eles por obedecerem a Deus através de Noé. Antes Deus falava com Noé, agora falava com Noé e com seus filhos. Gênesis capítulo 9, o versículo 8, depois que saíram da arca. A bênção estava completa. Noé obedeceu a Deus e a esposa de Noé, sua mulher, também obedeceu a Deus ali, apoiando o chamado do seu marido. Essa mensagem que eu deixo para nós, mulheres. Vamos pegar esses exemplos bons. Tem exemplos ruins de mulheres que fizeram aquilo que não agradavam a Deus. E tem também exemplos de mulheres que fizeram a diferença, obedeceram a voz de Deus. E aqui, falando sobre a mulher de Noé, ela obedeceu a Deus, apoiando também o chamado do seu marido. Essa mensagem que eu deixo para edificar a sua vida, edificar a sua fé. Vamos pegar esses exemplos de mulheres que abençoaram o seu lar no nome de Jesus. Deus abençoe.